A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis, do quarto trimestre da CPAD em 2020. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja, sabe, que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos nesse quarto trimestre, tá? E eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Nós vamos trabalhar um tema muito legal, avivamento para a juventude. Vamos estudar, por exemplo, aqui nesse trimestre, alguns resquícios históricos da história da igreja sobre a importância de um verdadeiro avivamento. O que é avivamento? O que o pentecostalismo entende sobre esse verdadeiro avivamento? Ah, gente boa, espero te ter por aqui, tá? E o tema da aula de hoje é um tema muito importante para essa lição. O que é avivamento? Hoje nós vamos analisar isso à luz da palavra. O que é um verdadeiro avivamento? Quem promove o avivamento no nosso coração, tá? Vai ser muito legal entender isso com você. Ô presença, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, tá? Compartilhar também a palavra de Deus. Nota 10, por favor, coloca aí hashtag Glória a Deus nos comentários, deixa o teu comentário aí com a gente, tá? E é claro, presença, que a gente está comentando as aulas de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, pré-adolescentes, quase tudo sobre a Escola Bíblica Dominical tá aqui, ó, no link na descrição desse vídeo. Segue a gente também no Instagram, viu? Ô, faz uma moralzinha aí, que Deus te abençoe. A aula de hoje tem um texto bíblico. A aula de hoje, pessoal, nós temos aí alguns objetivos e temos alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa, gente. Vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 aqui da classe dos juvenis do quarto trimestre da CPAD em 2020. E o tema da aula de hoje é um tema muito legal. O que é avivamento? Você já parou para pensar sobre isso? Avivamento não é barulheira. Avivamento, gente, ele produz na realidade algo que é fantástico e magnífico. Ele começa de dentro de você para fora. E é algo provocado pelo Evangelho. Tem que ter ensino da palavra também. E hoje a gente vai entender isso à luz das Escrituras. Temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você. Uma leitura bíblica em classe que é importante você ler com os teus alunos. Ageu capítulo 2, versículo 1 ao 9. Essa é a base bíblica que nós temos hoje para poder trabalhar com vocês entendendo sobre o que é um verdadeiro avivamento. Quando a gente olha, por exemplo, a narrativa de Ageu, a gente precisa compreender quem é esse profeta, onde ele está localizado, o que ele está falando. Ele está falando de um verdadeiro avivamento no seu período. Ageu ele foi um verdadeiro avivalista no seu período histórico. Ele está profetizando perto dos dias lá, junto dos dias de Zorobabel e Josué, na restauração dos muros em Jerusalém. O povo havia se esfriado, o povo havia deixado, por exemplo, o propósito que Josué e Zorobabel estavam realizando em Jerusalém, que era a construção do templo, a restauração do templo. Mas por causa da perseguição do inimigo, o povo parou. E agora Ageu, ele é usado por Deus, é boca de Deus, é profeta de Deus, para poder alertar o povo que a gente precisa continuar a obra de Deus. E avivamento é isso, te despertar para continuar a obra. E Ageu é levantado por Deus exatamente para levantar o povo no meio de um desânimo espiritual. Inclusive, esse desânimo a gente está vivendo hoje também. Ele é usado por Deus para despertar o povo, para acordar, para entender que eles têm uma chamada e têm um propósito. Restaurar a casa de Jerusalém, ou seja, o templo em Jerusalém. Porque quem pisaria nesse templo? Ageu capítulo 2, versículo 9, você vai ler aí, quem pisaria nesse templo é o próprio Cristo, o Messias esperado. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. É essa riqueza, não em riqueza financeira, mas em riqueza de ter Jesus naquele templo. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis. O conceito. Vamos entender a respeito desse conceito, da importância do avivamento, tá? O primeiro subtópico aqui no primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Quando o ser humano está morto,
Nesse primeiro subtópico, a gente vai entender que o ser humano, por causa do pecado, ele se afasta de Deus. Em 1 Coríntios 15, 19, nós temos uma base bíblica para isso. Uma base bíblica que diz que o ser humano ele deu as costas para o Senhor. O Deus Altíssimo criou o ser humano perfeito, mas por causa da queda e influência do pecado, o ser humano ele acaba se afastando de Deus. Porém, Deus, em sua glória, como plano A, ele já havia estabelecido a salvação. E em todo o tempo você percebe que o homem procura esse afastamento, que o homem vai para distante de Deus por causa do pecado. E a influência do pecado ela é terrível, ela te afasta de Deus, ela acaba com a tua visão do Altíssimo, ela prejudica a tua vida em um relacionamento com o Senhor. E o conceito desse primeiro ponto é exatamente demonstrar para você a necessidade de um avivamento. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão deixando de ir para a igreja por causa da Covid-19. É claro que há aqui também um guardar da sua saúde, isso é necessário. Mas tem gente que está utilizando isso como desculpa para um esfriamento espiritual. E aqui tem essa riqueza da gente entender como é importante entendermos que estamos sujeitos ao pecado e precisamos então buscar esse avivamento para estar perto de Deus, para buscar o Altíssimo. Entendendo isso, vamos então para o nosso segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um avivalista usado por Deus. É nesse segundo subtópico que a gente encontra o personagem Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 1 ao 9. Ageu é levantado por Deus. Não só ele, tá? Porque nesse período também é levantado Zacarias. O Zacarias também é um homem de Deus, que ele é levantado para poder chegar em Zorobabel e Josué e dizer para ele: ó, vocês precisam continuar a obra de Deus. O povo tinha esmurecido, o povo tinha deixado de reconstruir o templo. E aqui você percebe uma riqueza. O Ageu é levantado no meio do povão, lá em Jerusalém. Ele é idoso também, tá? Mas ele está sendo levantado por Deus para poder dizer para o povo: ó, nós precisamos retomar aquele propósito, nós precisamos continuar na visão, nós precisamos continuar no pique que a gente estava, a gente precisa subir ao monte, cortar madeira e trazer essa madeira para construir o templo. É o propósito de Deus. O verdadeiro avivalista é aquele que está olhando para frente, é aquele que está seguindo o propósito, é aquele que está seguindo o projeto. E nessa visão de avivamento, a gente está entendendo que avivamento está muito ligado com o despertar espiritual. E eu pergunto a você: será que nesses dias é importante entendermos sobre um despertamento espiritual para a gente, para a nossa geração? Comenta aí, eu quero saber de você, tá? O terceiro subtópico aqui do ponto número 1 trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma definição básica. Nesse terceiro subtópico a gente precisa entender uma questão aqui. Olha, o avivamento ele não é feito pelos homens. O avivamento não é promovido pelo pastor da tua igreja, pelo professor da escola bíblica. Todo verdadeiro e genuíno avivamento é um despertar espiritual dado por Deus. O verdadeiro avivamento é conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá. É Deus que concede. Foi Deus que despertou Ageu. Foi Deus que despertou Zacarias para esse momento espiritual, para poder despertar o povo. Todo o avivamento é promovido pelos céus. Todo o avivamento vem de Deus. E nós precisamos de um avivamento nesses dias. Precisamos clamar por esse avivamento. Romanos capítulo 12, versículo 12. Somos chamados para a boa e perfeita vontade de Deus, para esse avivamento que é conduzido pelo Espírito, e aqui a gente precisa se dedicar a isso. Entendendo essa questão, gente, vamos avançar então na nossa aula de hoje em nome do Senhor Jesus. O quarto subtópico aqui do ponto número 1 fala sobre o seguinte assunto: uma reflexão pertinente. E aqui nós vamos levantar uma questão para você trazer para os teus alunos sobre essa questão do avivamento. Como anda a tua vida espiritual? Como está a tua leitura bíblica? Como está também a tua vida de consagração a Deus? A tua vida de santificação? Essa importância de olhar para os nossos alunos e falar sobre avivamento, de olhar para eles e trazer essa reflexão, traz para a gente uma relevância muito grande de servir a Cristo, uma relevância muito grande de servir ao Senhor.
Como anda a tua vida espiritual nesse período? Traga essa reflexão em sala de aula. Tem uma base bíblica para você trabalhar com eles também. Lucas 24:42. Procure sempre fazer a vontade de Deus. Procure sempre estar com o Senhor. Dá tempo de você buscar essa presença e eu espero que Deus em Cristo abençoe você. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a importância de um avivamento. Nesse segundo ponto, nós vamos fazer essa análise sobre a importância de um avivamento para os nossos dias. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma análise crítica. Por exemplo, a própria lição está trazendo para a gente uma análise de um determinado pastor que na década de 80 olhava exatamente sobre essa questão desse esfriamento espiritual que está acontecendo em nossos dias. E aqui a gente precisa olhar para a realidade. Nós precisamos sim de um avivamento, precisamos sim de um renovo espiritual, precisamos despertar nessa geração teen, nessa geração que está conosco, para crescermos em Jesus. E aqui a gente precisa também parar para entender que o nosso púlpito, a nossa pregação, a nossa mensagem precisa estar baseada em Cristo. O verdadeiro avivamento é fundamentado em Jesus, não em barulheira, gente. É claro que avivamento produz barulho, entenda isso. Glória a Deus, aleluia. E você deve sim dar glória a Deus. Coloca aí, viu, no hashtag. Mas é importante você entender que o verdadeiro avivamento é fundamentado no Calvário, em Cristo. Entendendo isso, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a presente constatação. Esse é o segundo subtópico. Quando você olha para Ageu, por exemplo, ele está enfrentando um problema muito grande. Ele é avivado por Deus, mas ele está vendo que o povo está esmorecido. O povo estava se preocupando consigo mesmo. De acordo com as escrituras, de acordo com o texto de Ageu, e é importante você ler o texto de Ageu também. São só 3 capítulos, pessoal. Faça essa leitura em sala de aula, você vai ver que vai te ajudar. São só alguns capítulos, pessoal. Faça essa leitura do livro de Ageu e vai te ajudar, tá? Você percebe que Ageu está preocupado com a espiritualidade do seu povo. Está preocupado com esse avivamento, para que o povo restaurasse o templo. O templo, naquele período, era o local de adoração. E o templo ainda hoje continua sendo o local de adoração. É claro que em Cristo nós podemos adorar em qualquer lugar. Mas quando nós percebemos a riqueza de estarmos buscando um avivamento, entendemos essa importância para os nossos dias. Ageu, capítulo 1, versículo 12 a 14, Ageu alerta o povo para uma mudança radical, para que esse povo se arrependa e busque ao Senhor de todo o coração e exerça aquilo que Deus tinha estabelecido para eles, aquele propósito, para que a igreja continue nesse alerta. E nós precisamos continuar como igreja nesse alerta também. O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um avivamento em detrimento das riquezas materiais. Quando você percebe aqui que o Ageu está combatendo um povo que está preso no materialismo, Ageu capítulo 3, versículo 17, você vai perceber que o Ageu está combatendo algo que é parecidíssimo com esses dias. As pessoas estão presas mais no ter, nas coisas dessa vida, e o Ageu está combatendo isso exatamente para poder demonstrar a importância de ter uma espiritualidade. Não é pecado você ter, você trabalhar, entenda isso. É importante você ter Deus em primeiro lugar, colocar o teu coração no Altíssimo. E você percebe aqui um Deus repreendendo esse povo, um povo que estava perdido, usando a boca de Ageu em Ageu 3,19, para que esse povo volte para o arrependimento, volte para essa busca através do Espírito, da presença de Deus. E avançando, pessoal, vamos então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: o avivamento espiritual e coletivo. Como a gente precisa entender sobre a importância de um avivamento espiritual e coletivo. Nesse terceiro ponto, nós vamos fazer essa análise em alguns subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus aviva o seu povo. Ageu capítulo 2, versículo 6 ao 9, a gente precisa entender que o avivamento coletivo é concedido por Deus. É Deus que aviva o povo, é o Espírito Santo que age. Não é pela minha força, não é pelo meu grito, não é pelo meu brado, não é pela minha vontade, mas é pela vontade de Deus. Deus sempre vai ser aquele que é o agente fundamental para essa questão do avivamento. Deus é o principal agente do avivamento. Nós precisamos pedir a Ele o avivamento e Ele responde. E o segundo subtópico demonstra para a gente que o verdadeiro avivamento nasce nas pessoas.
Esse Deus Todo-Poderoso, através do seu poder, da sua obra, convence as pessoas como convenceu Ageu e Zacarias. O verdadeiro avivamento nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é algo impulsionado pelas pessoas a você, mas é de Deus em você. O verdadeiro despertar nasce quando você sente esse desejo de buscar a Deus. E Deus está te despertando nesses dias. O verdadeiro despertar nasce quando você busca esse Altíssimo. Tem esse desejo de buscar ao Senhor de todo o teu coração. E, gente, eu espero que isso seja real para você. E para finalizar, o último subtópico da aula de hoje, que é o terceiro, vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica. Busquemos o avivamento. Ageu capítulo 1, versículo 1. Busquemos de Deus. Que você ore por um avivamento. John Wesley orava por avivamento. A gente precisa entender que precisamos orar por avivamento. Os nossos pais, pioneiros da Assembleia de Deus, oravam por avivamento. E a nossa geração precisa orar por avivamento. Para fechar, você tem orado por avivamento? Se tem, comenta aí. Eu espero que Deus te abençoe e te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até lá, em nome do Senhor Jesus.